Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai continuar aí a nossa conversinha sobre vacina. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de vacina e como são feitas essas vacinas. Essa história te interessa? Você hoje em dia está muito mais ligado em vacinação do que você era antigamente? Poxa, que bom! É sempre importante que a gente tenha conhecimento, né? Então fica comigo que a gente vai começar a falar sobre isso agora. Antes de começar a falar sobre tipos de vacina, não esquece de deixar o seu like, colocar o seu comentário sobre o vídeo, se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões. Eu adoro receber os comentários de vocês, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Não custa nada pra você e me ajuda demais para que o YouTube consiga me ver e enxergar como um conteúdo importante, certinho? Então vamos lá, vamos falar sobre vacina. No vídeo passado você já entendeu como é que foi feita a primeira vacina, então você já sabe que essa história é muito louca e que hoje em dia acho que a gente nunca ia descobrir a primeira vacina se dependesse das regras, né, que a gente tem hoje em dia. Mas graças a Deus isso aconteceu, deu tudo certo, e hoje em dia a gente tem uma ampla quantidade de vacinas super diferentes e vacinas que são testadas, né? Testadas por muito tempo para que elas estejam aí no mercado. A gente vai dividir basicamente as vacinas em 4 tipos de vacinas, tá? Vacinas do tipo única, vacinas conjugadas, vacinas recombinantes e vacinas combinadas. Então a gente tem aí 4 tipos diferentes de vacinas que agem e que são fabricadas de forma diferente. Então vamos entender um pouquinho sobre esses 4 tipos de vacina. As vacinas únicas são aquelas vacinas onde a gente utiliza só um tipo de antígeno para fabricá-la. Poxa, mas o que é antígeno, Juliette? Bom, antígeno é o que causa a doença, tá? Então, vacinas podem ser feitas para destruir aí no nosso organismo vírus, fungos e bactérias nocivas, né? Então, a gente tem aí a vacina única, que é feita por um único tipo de antígeno. Um exemplo dessa vacina única é a vacina do tétano, tá? Pode existir aí no mercado uma vacina que você toma, aliás, você toma essa vacina várias vezes durante a sua vida. O tétano, ela é causada por uma bactéria chamada de Clostridium tetani. Se a vacina única é feita com um único tipo de antígeno, a vacina combinada é a combinação de 2 ou mais antígenos. É o caso, por exemplo, da vacina de tétano e difteria. Então você coloca aí dois causadores de doença, né, nessa vacina, para que nós possamos fabricar anticorpos. Nesse mundo de pesquisa e de fabricações de vacinas também existem as vacinas que são chamadas de conjugadas. As vacinas conjugadas são na maioria das vacinas feitas para crianças e bebês. Isso porque crianças e bebês acabam não conseguindo adquirir imunidade quando se injeta nelas somente o antígeno da doença. O corpo dessas crianças e desses bebês, ainda em formação, não consegue reconhecer esses antígenos para que fabriquem anticorpos. Então essas vacinas são conjugadas. A gente pega o antígeno e adiciona ele a um carregador proteico, a um transportador, uma capa proteica. Aí, quando essa vacina é injetada na criança, a criança consegue sim, né? O sistema imunitário dessa criança consegue sim reconhecer esse antígeno, né? Essa doença, e fabricar anticorpos contra ela. Essas vacinas são super eficazes e têm uma duração prolongada. Terminando aí o nosso 4º exemplo de como as vacinas podem ser feitas, a gente tem vacinas que são chamadas de vacinas recombinantes. As vacinas recombinantes são feitas quando a gente pega o gene, né? Pega um gene de um vírus, por exemplo, e a gente introduz esse gene dentro de um vetor, que pode ser outro vírus, mas mais enfraquecido, né?
Quando a gente faz esse tipo de recombinação gênica, esse vetor, que agora tem o gene viral, ele começa a fabricar antígenos, né? Vários antígenos. E esses antígenos são utilizados na fabricação de vacinas. Para que qualquer uma dessas 4 vacinas seja fabricada, a gente precisa seguir algumas regras aí. A primeira delas é saber qual é o tipo de antígeno que está causando a doença, se é um vírus, um fungo ou uma bactéria. Depois que a gente descobriu qual é o tipo de antígeno, a gente precisa descobrir qual é a porção que vai causar a imunização daquele indivíduo. Então, como esse vírus, essa bactéria, esse fungo, ele entra no organismo e como a gente consegue destruir de maneira natural, né? Como o nosso corpo vai destruir aquele vírus, fungo ou bactéria, aquele antígeno. Então, isso requer um pouquinho de pesquisa aí, né? Depois que a gente descobriu o que vai gerar a resposta imunitária de um indivíduo, a gente vai pegar esse antígeno, esse vírus, fungo ou bactéria, e a gente vai cultivar ele in vitro, ou seja, a gente vai cultivar ele em laboratório, obviamente que de uma maneira extremamente observada, sem que cause aí algum problema. Esse antígeno precisa ser atenuado, né? Já que se a gente injetar o próprio antígeno no indivíduo, ele vai ficar doente. Então, ou a gente enfraquece ele, atenua ele, ou a gente deixa ele morto para que o seu corpo só consiga entender que existe ele pela capa proteica, mas ele já não está mais vivo. Isso também vai gerar uma resposta imunitária. O próximo passo é purificar esse vírus, essa bactéria morta ou atenuada. E como a gente faz isso? Retirando todas as porções de gene, todas aquelas características que não são importantes para gerar uma resposta imunitária e deixando aí só as porções importantes. Depois disso, a gente vai adicionar substâncias que aumentam a resposta imunitária de um indivíduo. Essas substâncias, elas chamam mais a atenção das nossas células de defesa, fazendo com que, de maneira artificial, o nosso corpo promova uma maior quantidade de células de defesa, né? Os linfócitos, para aquela região, para que acelere o processo de fabricação de anticorpos. Fabricada a vacina, agora a gente precisa entrar em uma bateria de testes, né? Como a gente está observando aí hoje em dia, a gente tem aí a vacina sendo fabricada por vários laboratórios diferentes. Esses laboratórios, eles precisam passar por uma bateria de testes. Esses testes podem demorar anos, mas por conta da pandemia, a gente está acelerando aí, né? Deixando ele mais rápido, mas normalmente esses testes demoram anos. A primeira fase de teste é a fase de testes pré-clínicos. É quando a vacina é injetada em algum animal e se observa se esse animal vai ficar bem, se não tem nenhuma substância tóxica que possa intoxicar a população. Depois que essa vacina passou por esse teste pré-clínico, ela vai para a fase clínica. E a fase clínica é dividida em 3. A primeira é quando você pega uma quantidade pequena de pessoas e testa a vacina nessas pessoas, observa. Se deu tudo certo, você vai para a fase 2, quando você pega uma quantidade maior de pessoas, testa essas pessoas e se tudo der certo, você vai para a fase 3. E na fase 3 você testa um valor muito grande de pessoas e observa aí todas essas pessoas para entender se a vacina está realmente dando certo ou se ela tem algum efeito colateral em algumas pessoas. Como é que a gente faz para saber se a vacina está mesmo dando certo ou não? A gente divide essa população, né, essa quantidade aí de pessoas em 2 grupos. O primeiro grupo vai receber a vacina e o segundo grupo vai receber o que a gente chama de placebo. Esse placebo, ele é uma substância que não faz mal nenhum para a pessoa, mas também não tem vacina nenhuma. Isso serve para a gente entender se a pessoa, ela realmente respondeu à vacina porque a vacina funciona ou se ela respondeu à vacina por algum outro motivo desconhecido. Aí o que a gente espera é que as pessoas que receberam a vacina adquiram aí anticorpos para a doença e aquelas pessoas que receberam placebo não adquiram nenhum tipo de anticorpo da doença. É importante ressaltar que esses pacientes que estão sendo testados não sabem se eles vão receber a vacina ou o placebo, tá? Nenhum deles sabe, só vai descobrir no final da pesquisa. Se a fase 3
acontecer de uma maneira ok, aí sim a vacina vai ser fabricada e inoculada na população. Se você já entendeu tudo até agora, vale você saber que existem também vacinas que são feitas com vírus mortos, vacinas que são feitas com antígeno atenuado, ou seja, enfraquecido. Existem vacinas que são feitas só com parte do DNA ou do RNA viral ou da bactéria, e existem vacinas que são feitas com a toxina que aquele antígeno produz e que causa algum tipo de problema nos seres humanos. Se você quer saber como funciona o sistema imunitário e como o sistema imunitário reconhece aquele antígeno e começa a fabricação de anticorpos, deixa aí o seu comentário que a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre vacina. Um beijo, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!